Olá, seja bem-vindo mais uma vez no nosso podcast, o Fala Cinecoff. Dessa semana tem um assunto super bacana e super interessante. Nós vamos falar sobre nacionalidades e etnias na região trinacional do Iguaçu. E para isso nós estamos recebendo aqui Luciano Vilela, seja bem-vindo também, o Otto Mendonça, que é presidente do Instituto Iglota. Pois é, eu acho que esse é um assunto extremamente importante para a nossa região, para Foz do Iguaçu. A gente fala tanto em turismo, tá? Mas quem são as pessoas que chegam em Foz? Exatamente. Quem são as pessoas que visitam Foz do Iguaçu? Da onde essas pessoas são? Aí a gente confunde muito e tenho certeza que muita gente não entende, não sabe a diferença entre nacionalidades e etnias, enfim, tudo isso a gente vai apresentar hoje, esclarecer nesse nosso podcast. Antes de mais nada, queria te agradecer pela presença aqui no nosso podcast, para falar de uma coisa muito bacana, muito interessante, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar ligado por causa disso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano, Andréia, muito obrigado também a toda a equipe aqui do Cinecoff que faz possível estar aqui, também o pessoal que nos assiste. Estamos aqui para poder falar sobre esse levantamento de nacionalidades e etnias da região trinacional. Antes da gente entrar nessa questão toda, eu queria falar sobre o Instituto. Perfeito. Exatamente. O que é esse Instituto, o que faz esse Instituto e como é que surgiu, até porque os resultados disso a gente já vai falar que são fantásticos. Maravilha, maravilha. O Instituto Iglota, ou Iglota, ele é uma derivação, um desenvolvimento do movimento poliglota do Brasil. A gente tem que entender por aí. O que é poliglota? É aquela pessoa ou a habilidade de falar 4 ou mais idiomas, 2, 3, 4, o que importa é a mentalidade de abertura, de aprender um idioma. Dentro desse movimento, que a gente teve a sorte de ser o pioneiro, que nasceu em Foz em 2009, cresceu no Brasil inteiro, a gente atualizou a missão do movimento e a gente institucionalizou isso no Instituto Iglota. A gente trabalha com missão. Qual a nossa missão? Aproximação dos povos por meio dos idiomas. Então o que acontece? Nós temos 2 vieses de atuação. O Instituto Iglota de Poliglotismo e Integração trabalha, por um lado, com poliglotismo, definir conceitos, parâmetros, fazer exames de desempenho, isso é uma coisa. Por outro, a gente trabalha com a integração. Como que esses poliglotas, ou como que o pessoal que trabalha com idiomas, pode contribuir com a sociedade. Então, esse é o nosso papel, no sentido de ser uma associação, importante ressaltar, Luciano, Andréia, uma associação sem fins lucrativos, cada um tem o seu trabalho, pode ser na área dos idiomas ou não, e dá a sua contribuição, o seu quinhão no Instituto Iglota, e nesse caso foi o que aconteceu com essa publicação. Mas são integrantes de Foz do Iguaçu, de toda a região, de onde são? Muito legal isso, nós temos, e isso é de fato que a gente busca, isso daí me dá até uma certa motivação, nós temos gente aqui de Porto Iguaçu conosco, 2, inclusive, autores de dicionários, trabalham com os indígenas ali, historiadores, linguistas, e também temos pessoal de Cidade do Leste e Assunção trabalhando com a gente. Então, de fato, é trinacional, tem gente em Foz do Iguaçu, mas tem gente no Brasil inteiro. Então, é uma associação que não precisa necessariamente ter uma equipe local, hoje em dia, ainda mais com o advento dessas tecnologias que a pandemia, por assim dizer, facilitou, a gente pode trabalhar de maneira remota, com uma equipe remotamente distribuída. Então, é o que a gente faz no Instituto Iglota. A gente trabalha com pessoas, mas focando nessa questão trinacional de fato, ou seja, não é um brasileiro falando sobre a região trinacional só, ou um argentino ou um paraguaio, mas sim todos. Uma equipe. Maravilha. E o que motivou esse primeiro estudo? Houve um evento aqui que a gente ficou sabendo aqui há alguns anos aqui em Foz do Iguaçu, muito bacana, por sinal. Foi desse evento que surgiu essas ideias, esse estudo, todo esse trabalho, Luciano, olha, fantástico, que a gente já vai comentar sobre os números, mas como é que surgiu mesmo tudo isso, essa ideia de... Ótimo. Até porque a gente fala tanto, a gente está numa cidade turística, a gente fala dos visitantes, convive com muita gente, eles sabem que vem gente do mundo inteiro e tal, mas a gente não identifica, e pelo menos eu não lembro de um dado oficial que identifique da onde são essas pessoas e
quantas nacionalidades ou etnias? Aí é uma dúvida, já começa por aí a dúvida, né? Nacionalidade e etnia. Nós estamos fazendo muita pergunta. É muita pergunta. Não, mas é bacana. Olha, já peguei o evento que deu origem a isso tudo aqui, que criou a demanda. Muita coisa. Depois a gente vai diferenciar nacionalidades e etnias e a gente vai entrar um pouquinho rapidamente em como a pesquisa foi feita para a gente diferenciar entre o pessoal que está só de passagem aqui e o pessoal que é temporário, o pessoal que é fronteiriço e o pessoal que é residente. Tem essas três categorias na base de dados que a gente utilizou e está tudo aqui. Mas como surgiu a demanda para fazer isso, né? Então, eu falava do movimento poliglota no Brasil, que é sempre ajudar as pessoas a aprender idiomas para poder conversar, receber pessoas, ainda mais numa cidade turística como a nossa. Isso é muito importante. O pessoal que trabalha no comércio, sem dúvida. Sim, ou não é verdade? A gente recebe influências aqui. Veja bem, pois é, o tempo todo. Cultura pura. E aí a questão era, puxa vida, como que a gente então pode contribuir para a cidade? Em vez da gente dar uma de professor Pardal, de tirar da cachola, não, a cidade precisa disso, não. Vamos escutar. Como um bom psicólogo, o que o psicólogo faz? Primeiro ele escuta. A escuta é muito importante. Então a gente fez um evento com o apoio da Diretoria de Assuntos Internacionais do município, para a gente poder identificar essas demandas. Fizemos uma mesa com autoridades à época e colocamos a questão, como que os poliglotas podem ajudar a contribuir com a região? E deixamos a demanda vir. Entre várias demandas de publicação de livros e tal, e enfim, a principal que assim surgiu devido ao fato de a gente estar nessa região, que na verdade é Foz do Iguaçu, uma cidade federal praticamente, né? Quantas nacionalidades, ou melhor, quantas etnias existem em Foz? O quão multicultural ela é? Então, a gente viu que havia uma dificuldade de alguém realmente assumir essa tarefa pela falta de dados oficiais, enfim. Sim. A gente, então, colocou a pauta debaixo do braço, isso aconteceu em 2022, André. Aí a gente pensou assim, bom, percebemos que a nossa missão agora é trabalhar pela aproximação dos povos por meio dos idiomas. E por que a gente coloca os idiomas também? É uma questão que a gente sabe que a gente que está aqui, nós sabemos que existe uma tensão às vezes no processo fronteiriço. Não é privilégio de Foz, Luciano. Não. Todo processo de fronteira tem uma tensão envolvida ali. Isso é no mundo todo. Quando a gente vai pelos idiomas, a gente consegue atenuar essas tensões. Claro. Porque o idioma é justamente o que traz um denominador comum. E tem um benefício para ambas as partes na comunicação pelo mesmo idioma, né? Ou aprender o idioma. Então, a gente quis ir por aí, daí a gente tem essa missão. E aí, então, foi colocada essa questão. A gente falou, bom, então vamos fazer um relatório com base nos dados oficiais. Vamos pegar os dados oficiais? Começamos ali, IBGE. Aí fomos no IBGE do Paraguai, no IBGE da Argentina, que ainda, à época da publicação, não tinham concluído a sua pesquisa. E fomos nos famosos dados da Polícia Federal. A Polícia Federal tem uma base de dados chamada SIS-Migra, né, Sistema de Migrações. Para quem souber olhar, e aqui no relatório a gente explica como que chega lá. A pessoa pode ver dados abertos, dados públicos, de acesso público. E ali, então, a gente conseguiu levantar pelos dados. Importante ressaltar o seguinte, há dois tipos de você registrar aqui. Você tem um registro assim, você tem as estatísticas por ano de entrada ou por ano de registro. A gente pegou ano de registro porque indica uma vinculação maior com o território. Tá. E aí, se você pegar um ano aleatório, digamos 2015, pode ser que você veja só 3 nacionalidades estrangeiras em Foz. Aí você, mas por que só 3? Não, porque naquele ano, de repente, só entraram 3. Então, para dar conta realmente do número total, você tem que pegar o acumulado. 2010, que é quando começam os dados, até 2022, que foi quando tinha fechado para publicação. Aí você vai me perguntar assim, mas Otto, pode ter gente que entrou aí e de repente já foi embora, ou veio a óbito, faleceu, como é que fica? Realmente os dados não dão isso, mas também há subnotificação. Então as coisas acabam empatando. Empatando, claro. E depois tem outros fenômenos que a gente pode entrar, principalmente no que diz a comunidade árabe chinesa. Me lembre da gente entrar, a gente vai caminhar. Isso é preciso, então, né? Pois é. Porque aí então a gente pensou assim, bom, Foz do Iguaçu sempre se vangloriou do seu, e com toda razão, do seu multiculturalismo. É até peça promocional, né? Turística. E aí a gente ficou assim, puxa, mas muitas informações a gente recebe e passa para frente sem verificar com calma aquela informação de qualidade e tal. Então a gente colocou esse desafio. Vamos ver quantas etnias ou nacionalidades existem em Foz. Primeiro ponto.
identificar o que é cada coisa. O que é nacionalidade e o que é etnia? Então Porque vamos existe pensar. uma confusão muito grande. Total, e a gente Luciano, ouve total. muito isso. Né? Na própria imprensa, falando de tantas etnias em Foz do Iguaçu, são tantas nacionalidades, só que a gente não sabe, muita gente não identifica o conceito de cada uma delas. Exato. Etnia é uma palavra muito legal porque remete a uma particularidade cultural, e então isso é legal, a intenção que tem por trás. Mas o que acontece? Vamos imaginar assim, a etnia é um grupo de fato que tem uma identidade comum, então tem tradições, costumes, cultura comum, idioma, muitas vezes religião, uma etnia, mas não há um vínculo jurídico. Então, pensemos o seguinte, no Brasil você tem diversas etnias, povos, nações indígenas, mas todos são brasileiros, então aqui a gente entra no quê? Na questão do vínculo jurídico entre o Estado. Vamos pensar muito simplesmente, passaporte ou certidão de nascimento, é isso que faz você existir, uma certidão de nascimento. Então a certidão de nascimento é o vínculo que existe entre um Estado e os seus cidadãos, cidadãs e os seus habitantes. O que acontece? O que é o Estado? O Estado é um território com uma população e com um aparato estatal, que é, no caso do Brasil, por exemplo, o judiciário, o legislativo, o executivo. Esse aparato estatal tem um vínculo jurídico com os cidadãos. Então é esse vínculo jurídico que caracteriza a nacionalidade. Então aí a gente já começa a entender a nacionalidade, então é uma coisa, etnia é outra. E você pode ter dentro de um país, então, diversas etnias, como a gente falou dos indígenas, ou você pode ter, né, usando o termo até com uma certa, assim, lato sensu, você pode falar de etnia árabe, mas dentro da etnia árabe você vai ter diversas nacionalidades. Você tem jordanianos, você tem sírios, você tem libaneses, você tem marroquinos. O mundo árabe é extensíssimo. Então, veja bem, essa relação não é tão matemática assim, um está dentro do outro. Não, calma. Né? Mas é para a gente diferenciar de propósito. O assunto não é tão simples. Então, nacionalidade é o termo ideal se a gente quiser ressaltar, que é o que a gente quer, a riqueza multicultural de Foz do Iguaçu. Por quê? Porque aqui a gente tem muitos indígenas, representantes de diferentes povos e nações indígenas, principalmente devido ao fato, nos últimos anos, Foz do Iguaçu ter se tornado também um polo educativo, atraindo alunos de diferentes países, da América do Sul, por exemplo, e eles muitas vezes têm, digamos assim, identificações étnicas diversas. Então, por exemplo, vários alunos da Colômbia podem pertencer a diferentes etnias. A nacionalidade é o quê? Colombiana. Entendi, claro. Entendeu? No Brasil você tem ticuna, você tem terena. Sim. No Mato Grosso você tem guarani, e dentro mesmo da guarani você tem biá-guarani, você tem avá-guarani, sim, você tem caiová, então tem várias coisas. Mas então aí o que acontece? Se a gente quiser então pegar nacionalidade, a gente tem que trabalhar com os dados, e os dados da Polícia Federal nos dão o quê? Nacionalidades. Então de 2010 a 2022, no acumulado nós descobrimos que Foz do Iguaçu tem 95 nacionalidades. Aí você vai perguntar, Otto, beleza, mas eu estou vendo aqui no seu relatório que dessas 95, 24 delas só tem uma pessoa. Então, por exemplo, Butão. Butão, um país que ficou conhecido pelo índice de felicidade bruta, apresentaram até nos eventos da Itaipu, né? Aí fala, Otto, mas será que bom, está registrado. E aí a questão é, o que indica assim, uma presença massiva de uma etnia a ponto de influenciar a cultura daquele tecido social ali? Presença de estabelecimentos comerciais. Aí a gente entra, por exemplo, aqui, uma coisa interessante que eu falei lá no início, que é a questão árabe, por exemplo, ou chinesa. Se você for pegar aqui nos dados da Polícia Federal, você vai ver que eles apontam 1.000 libaneses. Aí eu falo assim, Otto, exatamente. Você fala assim. Nossa. Aí o que acontece? Fenômeno para a gente estudar. Você vê que o assunto é complexo. O fenômeno para estudar é o seguinte. E a gente teve no lançamento do livro relatos de pessoas. A gente fez um lançamento, digamos assim, oficial na Fundação Cultural sexta passada, e a gente teve o relato, a pessoa falando assim, veja bem, meu pai e minha mãe são libaneses, 2 pessoas vieram para cá, os filhos nasceram aqui, filhos, netos, bisnetos, você tem um total de 35 pessoas. Para 2 que estão nos registros como libaneses, mas você está falando de 37 pessoas no total, que
Todos têm esse sentimento de pertencimento. Essa é a palavra-chave. Então você tem a segunda, terceira, quarta geração que tem esse sentimento de pertencimento. Crescem falando árabe, vão à escola árabe, mantêm a cultura. Então participam da comunidade libanesa como um todo. Mas que não estão nesses números. Olha que é uma coisa que eu acho que ninguém tinha pensado nisso. Até nós, como jornalistas, a gente sempre procura fazer alguma matéria, alguma coisa. Mas quantos membros, a segunda maior comunidade dizem que é Foz do Iguaçu. E seria a primeira por densidade populacional. Né? Então, os números acabam que não batem. Não batem. Não batem, mas também a gente não sabe se não... Né? Eu acho que é uma coisa muito imprecisa ainda, né? É impreciso, porque você tem, por exemplo, os líderes da comunidade falam, existem 15 mil libaneses. Se a gente pegar o relato dessa pessoa de que para 2, de 37 pessoas, 2 apenas eram registrados como libaneses, você tem 17 vezes 2, 34. Sim. Ou seja, então dizer se aqui tem 1.000, aí 17 vezes dá 17 mil, é mais ou menos... E aí você tem esse problema também com os chineses, aí você tem esse problema também com paraguaios. Muito maior ainda. E outra coisa do relatório interessante, a gente pegou toda a região oeste. A gente pegou Porto Iguaçu, a gente pegou Cidade Leste dentro do que tinham de Alto Paraná, melhor dizendo, e a gente pegou, dentro do que tinha disponível, a gente pegou todos os lindeiros ao Lago de Itaipu. Então a gente foi até Guaíra, pegamos esse levantamento e mostramos, aí você vê a força da migração paraguaia. É impressionante. São sempre, primeiro, como um caso de Foz do Iguaçu, sempre em primeiro. Mas aí você vê outras coisas interessantes, por exemplo, haitianos, uma presença massiva de haitianos. E isso é interessante, inclusive dados da imprensa mostraram que nos últimos anos vem crescendo, né? Vem crescendo a população negra em Foz do Iguaçu, inclusive. Isso é muito interessante porque contribui para essa diversidade cultural. Claro. E aí a gente vê isso nos haitianos, por exemplo. E é um número mais real, porque geralmente são os que vêm estudar. São os estudantes que eles estão aqui, ainda eles não formaram aquela família como os árabes aqui na cidade. Então você tem um número mais real, próximo, mais próximo dessa realidade deles. Exatamente. Vamos apresentar alguns números, Otto? Por favor. Porque, assim, eu vou ver qual é a página aí que tu disse que é a... Olha, essa daqui é legal. Cheio, mas... Essa daqui é legal, mas guardemos-la aqui, o filé mignon do relatório é na página 27 e 29. Aliás, relatório esse que está disponível, né? Está disponível, a gente está no Instagram, Instituto Iglota com Y, por favor nos acompanhe, pessoal que está assistindo a gente, tá? Entra em contato lá, link na bio e entra em contato, está lá o PDF disponível, distribuição gratuita, a gente faz questão. Tá? Aqui, então esse aqui é o filé. Esse é o filé mignon. Página 29. O que esses números apontam? O Paraguai é 7.254. Exato. Esses números apontam o quê? Que Foz do Iguaçu tem, se você considerar que Foz do Iguaçu tem 280, 300 para arredondar. Vamos usar uma matemática mais redonda. Então você tem 5% da população de migrantes, que dá 15 mil pessoas. Então você tem 15 mil migrantes que se distribuem em 95 nacionalidades, em 95 países. E o Paraguai domina isso. O Paraguai domina. Agora, que você falou, números interessantes, olha só que bacana. Segundo, Venezuela. Quantos tem aí, Luciano? 1.668. Olha o tanto, gente, olha o tanto. Aí você vai em caixa de mercado, isso você vai encontrar. Que a gente não identifica muito fácil no nosso dia a dia. Não identifica. Ou não percebe. Ou não percebe. Exatamente. E aí por quê? Porque às vezes você escuta um sotaque ali, você sabe que a gente falando espanhol, mas você passa rápido, a gente está tão acostumado. Você às vezes pensa... o turista que está só passando. Ou às vezes você pensa que é gente do Paraguai ou da Argentina, mas não, é da Venezuela. Então aqui caracteriza o quê? O acolhimento humanitário. Caracteriza mais um acolhimento. Você falou muito bem, Andréa, a gente tem muita gente que vem para estudar, mas tem aí o caso dos venezuelanos, por exemplo, que é um acolhimento humanitário. Exatamente. Então, se Paraguai em primeiro, depois Venezuela, terceiro Argentina, 1.200. Não surpreende, né? Não surpreende. Aí vem o Líbano, 1.080. Essa é uma falsa impressão. Eu acho que hoje a gente desmistificou essa questão da comunidade árabe. Porque a gente tem que considerar a segunda, terceira, quarta geração, claro, que pelo ius soli, né, nascem em solo brasileiro, brasileiros são. São brasileiros. Porém,
a toda essa questão. Inclusive, você vai no Líbano, há gente que remigra, por exemplo, tem comunidades inteiras que falam até português e que jogo do Brasil tá lá, a bandeira do Brasil. Tem essa relação muito forte. A migração cria essas coisas. Mas aqui é um número que realmente não reflete a realidade. Não reflete, né? Aí depois Colômbia, com 720 pessoas, né? Bastante. Peru, Haiti, aí a Síria, Chile, Bolívia, Uruguai, China, Equador, Cuba, Bangladesh. E assim vai. Você vai até a China, 100 e poucos, o Bangladesh já é 88, se eu não me engano. Aí você pode imaginar assim, puxa vida, quer dizer que essas são as maiores coletividades, com 100 pessoas ou mais. E aí a grande pergunta, que também o relatório traz isso, né? Como que Foz do Iguaçu está aproveitando isso? Para a sua identidade cultural. A sua identidade e a diversidade, né? Diversidade. Como que a gente está aproveitando isso para o turismo? Sim. E aí as autoridades da cidade, vamos lá, pensar no turismo enquanto cadeia, todo mundo ganha com o turismo, de modo positivo, a cidade em termos de identidade, de diversidade, mas também em termos de fluxos econômico-financeiros, desde os guias de turismo, desde os garçons, Tudo, né? desde os recepcionistas, mensageiros, maleteiros, até os empresários. O que a gente está fazendo com isso? É uma provocação interessante. Esses números já estão com as autoridades ligadas ao turismo? Boa, já estão. Foi entregue em mãos do secretário de Turismo, foi entregue em mãos do secretário de Cultura, o diretor-presidente da Fundação Cultural. Vamos fazer uma apresentação em breve, se possível, no Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, onde tem mais instituições, para que e o que a gente ressalta, distribuição gratuita. E eu faço questão de deixar um relatório na mão de cada representante institucional, para que haja essa conscientização. A gente só consegue valorizar aquilo que a gente conhece. Sim. Então, esse é o primeiro passo. Com o relatório, a gente quer dar a conhecer. Exatamente. Mas eu queria saber assim... Vamos lá. Isso está na mão desde quando? Agora, recente, né? A gente lançou num evento que a gente fez na Argentina, em dezembro de 2023. Tá, então a gente, recente. lançou na Argentina e a gente vem trabalhando aqui. A gente ia fazer um lançamento mais cedo, no início do ano. Infelizmente, meu pai veio a falecer, tive que cancelar esse lançamento e fizemos agora, 28 de junho. Então, a partir de agora está mais evidente na cidade tudo o que está acontecendo e parcerias, por exemplo, com a Associação de Imigrantes Indígenas e Refugiados, a AMIRF, é parceira nossa nisso aqui. São os próprios migrantes que tocam lá. Sim. Eles estão conscientes disso aqui, já estão trabalhando nisso aqui, porque inclusive dá visibilidade para eles. Então, assim, a gente está trabalhando nesse sentido de associações, institutos chaves, mostrar e colocar na mão de todo mundo. Isso aqui é fruto de uma pesquisa, de um estudo, mas que também pode ser em base, fundamento para outras pesquisas com diversas informações que tem isso aqui. E aí a gente alerta aí as universidades, né, para que aproveitem o máximo isso aqui. Quer ver uma coisa? Olha só, uma coisa que a gente levantou aqui, a questão do idioma. A gente pegou a população, lato sensu de novo, né? A gente pegou assim, Alto Paraná. Mas por que Alto Paraná? Porque você imagina Santa Rita, que está mais lá para dentro, para lá você tem Mingaguaçu, que seria uma região metropolitana de Cidade do Leste, mas mais lá para dentro, o pessoal todo vem ser atendido no hospital municipal, que a gente sabe que tem toda uma questão à parte na área da saúde de Foz do Iguaçu. Exato. Então, o pessoal vem bater muitas vezes na nossa rede de atenção primária de saúde do SUS. Então, o que acontece? Ali, você já tem um problema de idioma. Sim. Então, você ali pode pensar assim... Tá, tô só colocando assim, né? Enfim, você tem duas possibilidades básicas. Uma é, puxa vida, pela filosofia, inclusive, do SUS, a gente não nega atendimento. O pessoal chega. Muitas vezes há dificuldade de comunicação. O que você faz, então? Ou você qualifica esses atendentes, o pessoal da assistência primária em espanhol, estou pegando só o espanhol, sim, porque a gente identificou o quê? Que 60% da população, pegando Brasil, Argentina e Paraguai, 60%, quase 2/3, fala espanhol aqui. Então, na região,
O espanhol é mais falado do que o português. Ou aquele portunhol, que aqui em Foz do Iguaçu é muito comum também, né? Aquele portunhol. É o portunhol, exatamente. E aí o que acontece? Então o que faz ali? Ou o pessoal aprende espanhol, ou, por exemplo, você trabalha na figura dos intérpretes na área de saúde, intérpretes comunitários. Aí é uma questão de política pública de saúde. Olha como isso aqui já foi para a saúde. Vai para a educação, tem o mesmo problema. Crianças na educação, multilingües, a educação vem em português. Até porque como fica? Todas aqui tem filhos, né, pai, famílias. E assim vai. E assim vai. Qual foi o principal desafio desses dados, desse levantamento de dados entre vocês aí, esses voluntários que fizeram toda essa pesquisa? E eu gostaria de agradecer aqui a Luísa Burt, que trabalhou conosco, e também o Fernando Presoto, trabalharam conosco, aí no Instituto Iglota, trabalhando nos gráficos, nos textos. A gente, em 3 pessoas, a gente conseguiu fazer isso em 3 meses, esse trabalho. A gente ficou assim, foi um trabalho intenso. Muita pizza, muita música. Muito café, para poder entregar. Porque parece que tem alguma coisa com a gente. Se não tem um prazo e um aperto, né? Se não tem um apertinho. Mas a questão era, qual que era a questão? O desafio principal foi o quê? Os dados em si. Os dados em si. Porque quando a gente fala de região trinacional, você então vai trabalhar com os dados da Argentina. Aí você tem uma dificuldade ali. Eles não têm, talvez, a granularidade que a gente tem aqui no Brasil. No Paraguai, a mesma coisa. Na época que a gente fez, ainda não tinham sido divulgados. Também tem isso. Então, o que acontece? A gente percebeu que os sistemas de estatísticas, por serem diferentes e não estarem conversando ainda, dificultam uma homogeneidade dos dados, que seria o ideal. A gente tem uma homogeneidade dos dados, né? Então, essa questão dos dados é um primeiro problema que a gente tem. De fato, esse é um primeiro problema que a gente tem, a homogeneidade dos dados. Esse é o principal problema, porque os dados, de certa maneira, de certo modo, não vou dizer limitam, mas condicionam a pesquisa. Como eu estava falando, a gente tem que pegar o acumulado e a gente tem que pegar de 2010 para cá, 14 anos, 14. Poderíamos ir mais atrás? Poderíamos, mas não há dados, então não há nada a fazer. Olha só. Então os dados estão ali. Tem o pessoal que saiu, remigrou, faleceu, bababá. Não sei. Não dá para saber. Também não temos dados. Então, assim, a gente fica um pouco condicionado pelo que os dados nos dão, mas, de qualquer modo, a gente viu que há algumas tarefas que já podem ser encaminhadas dentro disso. Primeiro, dá a entender que há uma diferença entre nacionalidade e etnia, como a gente já falou. Isso vale a pena a gente reforçar, principalmente para a gente poder mostrar a riqueza multicultural de Foz. A gente vale a pena falar em nacionalidade, não etnia. Etnias são 29 etnias, e é muito interessante porque a gente teve em São Miguel, no quilombo Apepu, 50 minutos daqui do centro de Foz, tem um quilombo aqui, eu mesmo não sabia. Fui conhecer por meio dessa pesquisa. O Roberto Correia, que é o presidente da Associação Rural Quilombola, nos recebeu muito bem. E a gente conversando, ele falou, não, tem gente nossa aqui do quilombo em Foz do Iguaçu. E aí é uma etnia a mais, que está aí para ser pesquisada pelos antropólogos das universidades locais, a filiação dessa etnia e tal, não sei o quê. Aí tem todo um processo para ser estudado dos quilombos e tal. Mas você vê, tem a questão que muitas vezes o pessoal também acha que o Paraná é só uma questão de imigração europeia. Não, tem um processo negro, tem um processo indígena, tem um processo europeu. Claramente tudo isso que cria, que a gente sabe que o Brasil, formado por aquele tripé dessas 3... etnias, E aí a gente tem também o processo aqui da Tríplice Fronteira 3 de novo. Então é uma riqueza muito grande que a gente está agora só começando a arranhar a superfície ainda. Acho que a gente está só na pontinha do iceberg, André. E a partir de agora, os próximos passos? Ótimo. O pessoal ficou interessadíssimo. A gente ainda está assim numa fase, o pessoal da UNILA, lá, os alunos da UNILA que... Foi um pontapé já. Exato. Querem que a gente faça uma palestra lá e tal. Então, assim,
A gente não quer, Luciano, ser o professor Pardal que tira da cartola as coisas. Sim. A gente quer dialogar e ver a demanda que vem. De novo, aquele negócio de psicólogo, né? Eu sempre trabalhei com idiomas, me formei em psicologia, mas, tipo, só uso para essas coisas. A gente quer escutar. Então, assim, quais são as demandas que surgem daí? Uma delas, por exemplo, que a gente recebeu, foi assim, Otto, onde é que está esse povo? Pessoal pergunta, onde é que está esse povo? Pois é, onde trabalha, o que faz, do que vive, o que vieram fazer aqui? Do que se alimentam, onde aquelas... Por que chegaram? Qual é o interesse da cidade de Foz do Iguaçu? Né? Porque as pessoas estão em Foz do Iguaçu. Claro, tem muitos que atravessam a fronteira hoje pelo comércio, né? Que tem comércio no Paraguai. Mas é uma curiosidade bastante interessante, né? O fenômeno migratório, muitas vezes, ele é ocasionado nem tanto pela cidade de origem, mas pela cidade de destino, mas pela cidade de origem. São aí várias coisas. No caso do Líbano, aí você tem que pegar as diferentes ondas e tal. Pode ser processo de guerra, de outras regiões, processo de guerra, fome, escassez de trabalho, tudo isso, né, é como um esporão fazendo as pessoas, uma espora ali, fazendo as pessoas se mexerem e procurar melhores oportunidades. Então, o que acontece? O pessoal que é muito movido por comércio, naturalmente vê aqui, desde a construção da Ponte da Amizade, tem um livro do professor Micael Alvino, um professor de História da UNILA, Breve História da Tríplice Fronteira, inclusive nós estávamos conversando com ele tem um exemplar desse livro. Ele mostra muito bem, quer dizer, então, quando você cria a Ponte da Amizade, há um afluxo maior de gente, principalmente chineses e árabes, ali no processo comercial de Cidade do Leste, e isso dali começa a atrair diferentes famílias. Dados que eu recebi depois da apresentação, e aí você vai podendo refinar a pesquisa a partir daí. Eu recebi dados de diferentes cidades do Líbano, cujos moradores vieram para Foz, as cidades de onde saíram do Líbano. E o que isso acontece? Eles já têm os colegas, conhecidos, famílias aqui, então eles já vêm pela família e vão ali, sabe, criando ali. Exato. Em torno da cidade, acabam repetindo aqui um padrão que tinha lá, não, o pessoal da mesma cidade. Certo. E aí você, claro, Jardim Central, onde você tem a mesquita, você vai poder mapear, não, ali tem mais árabes e tal, restaurantes árabes, o pessoal fala árabe, tem a mesquita, convocação para reza, 5 vezes ao dia, tal, não sei o que, beleza, isso é uma coisa. Mas claro que essa comunidade está espalhada. A dos paraguaios, então, Vila Paraguaia, foi só no começo. O livro da professora Nara, Foz do Iguaçu Intercultural, ela mostra isso. Ali foi um primeiro passo. Muitas vezes o pessoal fugindo de processos políticos, perseguições políticas na época, vieram ali e dali também se espalharam. Então há algumas nacionalidades que estão espalhadas e que é mais difícil. Mas, por exemplo, haitianos, eu sei de fonte própria, que muitos estão na Vila C. Por quê? É mais fácil para uni-la. Entendi. Venezuelanos, muitos estão mais próximos da ponte por causa dos corres no Paraguai. Então, dali você vai começando a mapear. É muito difícil isso também. Você falou de desafio. É difícil, né, André? Porque aí você viu aqui Venezuela, a gente estava falando, você tem lá 1000 e tantos. Como que você vai achar cada um, saber onde está? Então, assim, qual a amostragem desse universo é representativa para você poder colocar o dedo e afirmar com toda certeza? Não. Essa nacionalidade se encontra nesse bairro. Entendi. É um negócio delicado, mas assim, a gente está feliz de qualquer modo de começar a trazer esse tema pra gente. Você vai num shopping aqui famoso da cidade, você vê lá assim uma propaganda falando de Foz, tal, destinos turísticos, atrativos, melhor dizendo. Aí tem lá, 81 etnias. Opa. Agora já pode dizer e botar 95 nacionalidades, né? Porque a gente tem, por exemplo, dados da UNILA, também dados públicos, evidente, é uma universidade federal. Então você tem lá, claro, cabem atualizações, essa é outra história, mas tinha lá, que está aqui no relatório, tá? 28 etnias diferentes que são representadas pelas comunidades, nações indígenas de origem desses alunos da América Latina, principalmente da América do Sul, mais essa etnia negra do Quilombo de Apepu. Aqui já está incluído o Guarani. Então, como já está incluído o Guarani na UNILA, a gente não colocou a mais. Óbvio, porque seria outra coisa de você trabalhar com os dados, você tem que ter muita atenção ao processo estatístico para você não redobrar dados, não duplicar ou ficar faltando. Então foi assim que a gente chegou nesse dado de 29 etnias
E a gente sabe que os indígenas em Foz do Iguaçu especificamente, tem um professor, por exemplo, Mário Ramão, que trabalha muito forte na UNILA com isso, tem questões específicas fundiárias, é um problema todo. E aí a gente tem isso, 29 etnias, e as nacionalidades, 95, ficam mais fáceis de identificar com o relatório com os dados da Polícia Federal. Que maravilha, hein? Isso aqui então, ó, aí, empresários de todos os setores, diga-se de passagem, Entidades mas representativas. setor hoteleiro, Toda a região oeste, viu? Toda a região oeste, os atrativos turísticos que hoje, né, que são contemplados aí com os visitantes. Enfim, eu acho que isso aqui é interessantíssimo para criar pelo menos uma condição de frentes de trabalho, de projetos, de políticas públicas, de como receber os visitantes, do que atraí-los e aí por diante. E aí tem uma infinidade de coisas. Vai embora. Que podem ser. Processo de idioma. Por exemplo, uma coisa que a gente poderia desdobrar é a questão dos idiomas. Quantas línguas são faladas em Foz do Iguaçu? Uma torre de Babel. Foz do Iguaçu é uma torre, a gente pode ir por aí também. Foz do Iguaçu é uma torre de Babel. A gente adora idiomas estrangeiros no Brasil, é ou não é? Tanto é que dominar um idioma estrangeiro é também um pouco fonte de prestígio, é ou não é? Estou falando verdade? Então, veja bem. Então, como é que a gente pode capitalizar? Tem gente aqui falando francês, falando espanhol nativos, a gente poderia estar aproveitando isso. Então, quantas línguas estrangeiras são faladas em Foz de fato? Onde são faladas? Qual é o potencial multilingüe do nosso povo aqui? Tem gente que fala 2, 3. E olha, a minha teoria, vendo isso, estudando isso, Luciano, é o seguinte: nos estratos mais populares, não estou falando da classe média ou classe alta, que tende a ser mais monolíngue português e busca aprender inglês. Nos estratos mais, talvez, ali populares, você tem português, espanhol, por causa do comércio, e às vezes um guarani ali. É ou não é verdade? O pessoal já vem ali com o Diopará, uma mistura de guarani com espanhol, e ali já tem o português. A gente sabe que quando vai em Cidade do Leste o pessoal fala muito bem português. Então, você tem já um trilinguismo, um poliglotismo ali nos estratos mais populares aqui, que é diferente de outras capitais, outras cidades do Brasil, onde geralmente o pessoal de poder aquisitivo mais alto que começa a dominar outros idiomas. Aqui você já vê isso nos estratos mais populares. Então, essa questão dos idiomas também é uma outra linha. Olha aí. Que dá um trabalho de mestrado. Isso são vários estilhaços. Otto Mendonça, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco aqui no Fala Cinecoff Podcast. Esse trabalho é fantástico, né? Uma coisa assim que enriquece mesmo, né? Assim, as curiosidades, nós como jornalistas, hoje a gente teve uma outra visão, né, dessa questão das nacionalidades, etnias também. É um trabalho interessante, né? Como o Luciano mesmo já falou. Para a gente finalizar, onde é que as pessoas podem ter acesso a isso? Elas podem ter acesso pelo nosso perfil no Instagram, tá? A gente está montando tudo com calma, site, canal do YouTube e tal. Tenham paciência, porque como é tudo em base em trabalho voluntário, as pessoas trabalham no tempo disponível. E o tempo a gente sabe que é o maior ativo, é complicado, não é? Mas Instagram... Instagram é Instituto Iglota com Y. Iglota. Já dá para ter acesso. Beleza? Pela participação. Eu que agradeço. Foi sensacional, foi enriquecedor, foi multicultural. Foi uma aula. Enfim, muito quero te agradecer de coração mesmo pela presença. Eu tenho certeza que a gente vai continuar esse papo com outros assuntos que a gente vai dissecar essa pesquisa. Com os desdobramentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. E o Fala Cinecoff dessa semana vai ficando por aqui. Você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff. Até a próxima semana. Tchau.